Dia de Inter, dia de Libertadores, dia de voltar a ter no Estádio Beira-Rio um jogo da principal competição da América. E também o Internacional tem suas contas aprovadas de 2022 e um debate bem acalorado dentro do Conselho Deliberativo. E enquanto isso, o Flamengo quer levar ninguém mais, ninguém menos do que Gustavo Grossi do Beira-Rio. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, porque hoje é dia de Inter, dia de Libertadores no Estádio Beira-Rio e a partir das 19 horas tem ninguém mais, ninguém menos que o time do Mano Menezes enfrentando o Metropolitanos pela segunda rodada da fase de grupos da principal competição da América. O Internacional que busca uma vitória, a primeira vitória, empatou fora, né, contra o Independiente Medellín e agora pode confirmar com os dois jogos em casa, de repente até mesmo um encaminhamento de vaga para as oitavas de final. Tem algumas coisas importantes que a gente tem que falar desse jogo, de outros bastidores do Inter, então fica comigo até o final do vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal e também faz o seguinte, entra lá em kto.com, ganha 20% de free bet e bota na vitória do Inter, cara. Daqui a pouco tu tá aí bem faceiro, né? Tá bem otimista pro jogo de hoje. Vai jogar em casa, né? Tá louco pra ver o Internacional numa Copa Libertadores dentro do Beira-Rio. Vou botar esses 20% de free bet que eu vou ganhar com o cupom Ernest no Internacional e botar uns pila no bolso, beleza? Ó, vamos lá. O Inter, ele divulgou os relacionados? Tá aqui, ó, os relacionados da partida. A gente não tem o Gabriel Barros, que não foi relacionado também, e o Rômulo, né, o volante. Gabriel Barros, o meia do Ituano, que saiu no bid, né, atrasado. Na semana passada, o Inter viajou para Fortaleza na quinta e ele saiu no bid na sexta, né? Não tinha bem a certeza de que ele teria o nome dele publicado no bid da CBF, por isso que ele não foi para Fortaleza. Agora, o que se fala é que ele ainda não teve treino suficiente para estar com os relacionados e ter a sua chance e a sua oportunidade no time do Mano Menezes. Porque tu pega o Inter que foi para então sexta para Fortaleza, treinou lá, ele ficou em Porto Alegre. Sábado teve o jogo, domingo basicamente retorno, só teve um treino, um trabalho. O Rômulo já tinha ido, aí tu vai me dizer, né? Pô, mas o Rômulo foi para lá, Ernest. Sim, porque a gente não tinha lateral direito, né? Naquela ocasião jogou o Igor Gomes. Hoje a gente vai ter a volta do Mário Fernandes. Mário Fernandes totalmente liberado já também da sua lesão muscular, tendência que inclusive dispute uma posição com o Igor Gomes, né? Eu manteria o Igor Gomes se eu fosse o Mano Menezes, eu não colocaria o Mário Fernandes, porque a gente poderia ter uma consistência defensiva, principalmente para liberar o meio campo para atacar, né? A gente precisa atacar, a gente precisa fazer gols. Deve ser o Johnny na abertura do meio campo, com o Maurício de volta depois também da lesão no quadril, que deixou ele de fora dos últimos 2 jogos do Internacional. Tanto do Independiente Medellín quanto do Fortaleza. Então, me parece que a gente tem um time mais ou menos assim. Kehler, aí vou botar aqui então, Mário Fernandes ou Igor Gomes, Vitão, Mercado, René, Johnny, Depena, Maurício e Alan Patrick, Wanderson e o Luiz Adriano. O Luiz Adriano foi o próprio mano que disse que ia voltar, né? PH tá no banco, Wanderson é o titular, né? Não tem nem questão de questionar qualquer coisa, não dá nem para questionar qualquer coisa, o Mano já deixou bem claro que é o Wanderson o titular dele. Agora, a questão da abertura do meio, de repente a gente até pode ter uma surpresa, de repente com o Matheus Dias ou com o Baralhas, mas tudo indica que vai ser o Johnny, mesmo sendo o treino fechado ontem lá no Beira-Rio. Ó, na verdade foi no CT do Parque Gigante o treino, né, mas vocês entendem onde eu quero chegar. O que aconteceu no Beira-Rio também ontem à noite foi a aprovação das contas de 2022 da gestão do Alessandro Barcelos. Aí fica aquela coisa, é histórico, porque é a segunda vez que tem superávit em 2 anos consecutivos, né? E aí aqui a partir disso tu vai abrir um debate imenso. Porque muita gente bota nos comentários aqui, ou trocou uma ideia comigo, por exemplo, nos bastidores, ou no Twitter, ou nas DMs, aqui no Instagram, o seguinte: Ernest, os caras do outro lado lá fizeram superávit e foram para a segunda divisão. Acho que não é de tudo isso aí não, cara. Eu acho que tem a ver com questão de gestão de grupo e de vestiário, né?
tem um monte de informações aí de que o do outro lado, por exemplo, não treinava, que do outro lado as coisas saíram do controle dentro do vestiário e também, obviamente, a questão financeira, é óbvio. Mas eu quero trazer para o Inter, tá? Porque assim, para variar deu polêmica, né? Para variar deu debate acalorado, brigas. Teve um momento, inclusive, que a transmissão chegou a cair, né? Cancelaram as imagens justamente porque não estava muito legal o clima dentro do Conselho Deliberativo. Por quê? Porque no final do ano passado, o Inter recebeu a doação do terreno de Guaíba, onde um dia vai ter o CT lá, né? E aí, a partir disso, foi lá e colocou mais 45 milhões como patrimônio dentro do balanço de 2022, né? O balanço do ano passado. Com isso, o Inter conseguiu ter o superávit e estava todo mundo querendo a aprovação das contas, porque não há nada errado, mas com essa ressalva, né? Com a ressalva de que não é um superávit, é um déficit. E isso foi mascarado a partir então dessa conta, né? Ou dessa rubrica de patrimônio. Na verdade, se tu for olhar, é muito parecido, é muito semelhante com o que fez o Delcir Sonda na gestão do Marcelo Medeiros, né? Pegou e doou para o Inter 25 milhões, ou perdoou uma dívida de 25 milhões, e o Internacional acabou aquele ano com um déficit de 9,5 milhões. Naquele momento não teve ressalva nenhuma, né? O que se percebe muito é que o clima político dentro do Inter está muito acalorado, porque tem, obviamente, uma oposição, não só ferrenha, mas uma oposição que vai ficar batendo na tecla em todos os erros que a gestão fizer, né, administrativamente, não tenho dúvida disso, e também principalmente no campo. Muita gente me perguntou assim, Ernest, por que tem superávit e atrasa salário? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O superávit, ele só quer dizer o seguinte, eu arrecadei mais do que eu gastei. Eu posso atrasar o salário mesmo arrecadando mais do que gastar, é só não pagar, né? É meio simples, entre aspas, mas, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Esse terreno agora que a gente ganhou, que o Inter ganhou, ele entra dentro do balanço e sobe o que o Inter faturou em 2022, ou sobe o patrimônio do Inter como um todo, né? Isso não tem a ver com fluxo de caixa, isso não tem a ver com o dinheiro que o Inter tem no banco para pagar jogadores, fornecedores e tudo mais. Só para ter uma ideia da diferença, né? O que tem a ver balanço e pagamentos. E por último, uma informação que vem lá do Rio de Janeiro, tá? Do Jorge Nicola, e eu fui atrás de bastidores aqui, de que o Flamengo estaria interessado em tirar o Gustavo Grossi do Beira-Rio. Por quê? Agora, principalmente com a questão do Sampaoli, né? O Sampaoli iria convidar o Gustavo Grossi, conversar com ele e tudo mais, para então o projeto da base ser, talvez, alavancado, não sei como é que dá para dizer em termos de predicado, como é que o Flamengo entende isso, tá? Mas eles querem pegar o Gustavo Grossi. Vale a gente destacar, o Grossi tem o contrato com o Internacional até fevereiro de 2024. Tá? Esse negócio de fazer pré-contrato seria pelo seguinte, porque em dezembro tem a eleição, e a partir da eleição o Gustavo Grossi não sabe se ele fica ou não. Por exemplo, se o Alessandro Barcelos se reeleger, ou se a situação se reeleger, não sei se vai ser o Alessandro Barcelos que vai concorrer, né? Então, o Gustavo Grossi continuaria, porque é bem provável que a própria situação vai querer continuar com o trabalho que ele está fazendo. Um trabalho que ele já pediu de 5 anos, inclusive. A cada ano ele vai mexendo numa questão administrativa e estrutural dentro do celeiro de AS. A partir disso, vamos supor que o Alessandro Barcelos não vença a eleição. Quem vence a eleição seja a oposição. Daí a oposição pode ficar com ele, mas aí teria esses 2 meses de 2024 para se organizar nesse sentido. Como ele não sabe, ele não vai fazer agora nenhum movimento, se vai continuar no Beira-Rio, se não vai continuar no Beira-Rio, vai assinar com o Flamengo, não vai assinar com o Flamengo. O que se sabe é que ele quer continuar no Beira-Rio, ele quer continuar no celeiro de AS e quer terminar esse trabalho que ele veio fazer. Isso é muito claro. E as pessoas que a gente fala na base dizem que ele está muito feliz, não só no Inter, mas com o que está sendo feito aqui também em Alvorada, Porto Alegre e tal. E essa mescla com o Julinho Camargo, com os jogadores da base que acabam vindo para o profissional e tudo mais. Então, assim, nesse sentido, esqueçam a possibilidade do Flamengo fazer um pré-contrato com ele agora. Jamais isso vai acontecer. Afirmo para vocês aqui agora nesse vídeo, beleza?
Mais uma vez, cara, se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Vou estar no CT do Parque, vou estar no hotel da concentração do Inter, agora no meio-dia. Então vai ter vídeo logo depois disso aí, no meiozinho da tarde ali, um pouquinho antes de começar a bola a rolar, pra gente trazer um pouco dos bastidores. Então fica esperto, porque vale muito a gente tratar do Internacional. Dia de Inter hoje nada mais importa, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!